Amados, a paz do Senhor, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Jó 35:4. Apenas esse versículo que nos diz assim: Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Esta afirmação de Deus nos deixa animados, nos deixa cheios de esperança. Há momentos que nós pensamos que Deus não está nos ouvindo, nos escutando. Clamamos e achamos que é em vão. Perguntamos a Deus as nossas dúvidas e encontramos silêncio de Deus. Mas até o silêncio de Deus também é resposta para nós. Mas nesse caso específico aqui, a palavra do Senhor diz: Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Para quê? Para que haja compreensão de como Deus vai agir. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Salmo de número 77, aleluia, diz assim o versículo 1: Clamei ao Senhor com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Deus ouviu a oração, glória a Deus. Na minha angústia, diz o versículo 2, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Glória a Deus. E o salmista estava perturbado. Aleluia, glória a Deus. E ele diz no versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre, tornará ele e não tornará a ser favorável? Eram as interrogações do salmista. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Glória a Deus. E assim o salmista estava expondo as suas dúvidas, sua angústia, sua preocupação pela resposta de Deus. Glória a Deus. Mas ele caiu em si, tornou em si e disse: Isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz no versículo 13: O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz as maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os seus povos. Quem entra no santuário de Deus, ele encontra resposta. A perturbação, a incompreensão do ser humano, ela é desfeita quando entramos no santuário. No Salmo 73, o salmista estava perturbado, não compreendia as coisas, aleluia, e ele diz no versículo 16, capítulo 73 de Salmos, verso 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, glória a Deus. Então Deus dará resposta, de uma maneira ou de outra, Deus não nos deixará em dúvida, glória a Deus. Deus fará com que venhamos a compreender, glória a Jesus Cristo. No livro do Evangelho segundo São João, é um versículo bem conhecido nosso, no capítulo 13 e no versículo 7, aleluia, os discípulos não compreendiam a ação de Jesus Cristo, de lavar os seus pés, né? Mas Jesus disse assim no versículo 7 do capítulo 13 de João, aleluia, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois, aleluia. Haverá uma resposta de Deus, pois ele disse: eu te darei resposta a ti e aos teus amigos. Está achando difícil a tua causa? Não vê solução? Aleluia. Tens perguntado a Deus o porquê disso? O que vai ser, o que acontecerá? Tens visto as dificuldades, as barreiras que têm surgido? Glória, das portas fechadas, a tua impossibilidade, a tua incapacidade de resolver as coisas? Deus vai dar resposta às tuas orações. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo de número 18, versículo 27, é a resposta de Deus para a sua vida nesta noite. Glória a Jesus Cristo. 18 e 27. Aleluia. E Jesus respondeu e disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Descansa a tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Você vai compreender o porquê estás passando isso, porque Deus tem te dado resposta nesta noite, nesta oportunidade. Aleluia, glória a Deus.
Deus conforta o teu coração, dizendo que para Ele, como diz Lucas 1:37, glória a Jesus Cristo, para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Receba a resposta de Deus para a tua vida. Deus é capaz e Ele irá fazer uma coisa grande na tua vida. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.